Compreenda de verdade tudo o que rolou no episódio 64 de Dragon Ball Super. É logo mais depois da vinheta, hein? Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. No Drops Geek Animações, eu analiso e comento os principais acontecimentos dos animes que estão em alta no momento. E nesse vídeo eu trago o review do episódio 64 de Dragon Ball Super, além de levantar algumas teorias do que ainda vem pela frente e os nomes dos próximos episódios. Então, bora começar! Nesse episódio, o 64, que se chamou Reverencio-no, Adore-no, o nascimento explosivo da fusão de Zamasu. Ele nos mostrou a continuação das lutas de Vegeta vs Black e Zamasu vs Goku, com uma certa ênfase agora nos vilões, que conseguiram dar a volta por cima nos heróis mais uma vez. E também mostrou a óbvia, mas aguardada fusão dos dois ali, com o surgimento do inimigo definitivo desse arco, a fusão dos Zamassus com os brincos Potara. Agora eu vou destacar os pontos mais marcantes do episódio para a gente analisar com mais ênfase. Em primeiro, Vegeta é realmente ainda mais forte que o Black, continua dando uma surra nele, enquanto o Goku dá conta dos Zamassus ali com uma certa facilidade, porque o cara é imortal e sempre parece que ele não luta tanto para valer, ou também pela falta de conhecimento, de ter menos conhecimento do que o Goku. Então, se a luta fosse continuar daquela forma, a gente vê que, digamos assim, os vilões venceriam os heróis pelo cansaço. Mas a gente não viu o Black ganhando do Vegeta, e os Zamasu também não estava superando o Goku em momento nenhum, apesar de ser imortal. Aí, em segundo ponto, o Black já descobre mais uma maneira de ficar ainda mais forte. Então você vê que sempre, quase em todo episódio, ele descobre uma forma de ficar mais inteligente, mais poderoso, alguma coisa. Ele rapidamente absorve a ideia que o ódio é uma fonte de força, baseado naquilo que ele observou no Vegeta. Aí, sendo assim, ele faz aquela espada de Ki dele, e eu entendi assim que ele começou a se ferir com ela, ele enfiou a espada na outra mão dele, enquanto ele relembrava todos os motivos que o fizeram chegar até onde ele chegou e por que ele fez tudo aquilo. Aí ele concentrando assim todo o seu ódio, as suas motivações, e jogando tudo aquilo ali para dentro de si, ele conjurou a espada numa nova forma. Ela virou uma foice de Ki. Então o Zamasu conseguiu de novo rapidamente evoluir o seu poder, que já é muito alto. Ele criou uma foice de Ki. Em terceiro, a melhor cena e a mais misteriosa também do episódio. O Zamasu, com a foice, ele lança um ataque no Vegeta, só que ele erra. Porém, o golpe acerta o ar, ou a dimensão, a realidade, como você quiser entender, e libera uma fonte de energia assim misteriosa. Ela é cor de rosa, igual a cor do Ki do Black. Porém, a gente vê que nem o próprio Black sabe o que é aquilo ali. Mas ele também não parece se importar, ele só está feliz. Aquilo ali parece ser uma dimensão, parece ser uma realidade, parece ser uma linha do tempo, um universo. Se é só energia, não dá para entender, não dá para saber. E o Black não se preocupa, mas você vê que aquilo ali não estava nos planos do Black. Ele atacou e simplesmente aconteceu. Só que a gente vê uma forma ali dentro daquela energia, Eu vou chamar de nuvem, aquilo ali parece uma nuvem. É um corte na realidade, mas parece uma nuvem de Ki ali que está pairando. Então você vê que parece que ela tem vontade própria, você vê que ela é independente. E com certeza aquilo ali não vai ficar por isso mesmo. Aquilo ali ainda vai gerar uma nova preocupação num futuro não tão distante assim. Em quarto, outra cena que é bem interessante, provando que o Black e os Zamasu eles têm um elo mental. A gente percebe que de alguma forma que a gente não vê, o Black avisa os Zamasu que é possível ficar ainda mais forte através do ódio, mas a gente não vê eles conversando.
Aí, depois disso, o Zamasu abandona a luta com o Goku e parte em direção à oficina da Bulma, onde está o Trunks e a Mai também, a fim de matar todo mundo ali, né, gerando mais ódio em cima do Goku e do Vegeta, e com isso ele, né, o Black e o Zamasu, podendo ganhar ainda mais poder, né? Eu achei bem inteligente. O Vegeta e o Goku ficam cercados por aquele novo ataque das réplicas ali do Black, e com isso o Zamasu parte em direção a onde está a Bulma ali. Mas a gente não vê em lugar nenhum o Black conversando com o Zamasu, falando assim: vai lá fazer isso, faz isso porque vai ser útil. Então parece que realmente o seu pensamento dos dois, né, já começam a ser um só, eles estão realmente ligados. E como o Black aumentou de poder, ele dá a dica pro comparsa dele, tipo assim, ó, faz isso que vai gerar o mesmo para você. Então, realmente é uma coisa que a gente viu em poucos episódios assim, mas que confirma a sintonia dos dois ali. Ele deu a dica sem a gente ver. Agora, né, a grande surpresa do episódio. Depois que a gente, né, vê lá o Goku treinando com o Mestre Kami, passou a noite, amanheceu para aprender uma fuba, a coitada da tartaruga lá sofrendo na mão dele. Pronto, o Goku, né, ele tá pronto, a gente entendeu que ele estaria pronto para realizar uma fuba lá no Zamasu. Só que quem vai disparar a técnica é o Trunks. Mas como assim, Bulma? É isso, ela simplesmente tem a ideia que é o Trunks que vai fazer uma fuba. O Goku tá ocupado? Paciência, é o Trunks que vai fazer. Mas e aí, como? Aí a cena corta e volta lá com aquela misteriosa nuvem lá de Ki que tá criando as réplicas do Black, né? Que começam a atacar o Goku e o Vegeta, que ficam encurralados. Aí o estranho é a gente reparar que o Black não está controlando essa energia. Ele não está fazendo as réplicas. É a nuvem que está fazendo da forma que ela quer fazer, de uma maneira independente. Então a gente vê que o Ki, né, da nuvem ali é bem alto, porque o Goku, o Vegeta dá a ideia pro Goku usar o teletransporte e tirar eles dali. E o Goku fala que não consegue sair dali porque o Ki tá uma bagunça, ele não consegue rastrear o Ki do Trunks. Então comprova que o Ki da nuvem ali, né, daquela energia é muito grande, e que ela cria, né, está criando as réplicas do Black porque ela quer. Então a gente vê mais um ponto aí dessa nuvem, né, se tornando um ser independente. Aí a cena volta lá pro Trunks, que já está fazendo um rápido, né, e cômico treinamento para aprender uma fuba, enquanto a Bulma tenta seduzir inutilmente o Zamasu, que apanha para dormir em 2 tempos. Aí o Trunks chega lá, né, não demorou muito, e ele aprendeu a fazer uma fuba. Aprendeu. Ele lança o golpe no Zamasu, que por sinal fica bem assustado com a técnica, e consegue jogar o Zamasu para dentro do jarro. Aí a Bulma desperta, né, daquele baque lá que ela levou, né? Ela não é tão gostosa assim. E agora só falta fazer o quê? Trancar o Zamasu com o papel de selamento. Mas aí, quem trouxe o papel? O Goku? Ninguém viu ele com isso na mão também, só viu com o jarro. Aí me mostra o Mestre Kami ligando lá para a Corporação Cápsula para avisar que os caras esqueceu do papel. Aí você fala, né? Pô, se os caras que estão lá vivendo o negócio não estão levando a crise a sério, por que nós que está assistindo vai levar a sério? Ah, vai dormir. Aí em 8º, né? Com certeza, a cena ali volta, né? Pra focar ali no jarro. O Zamasu consegue se libertar de uma fuba. Ele fica bastante fraco, ele tá bem com a cara assim, assustado, tá bem debilitado. O Black sente, né? Que o Ki dele sumiu, voltou e agora tá fraco. Aí ele some dali, vai lá onde está o Zamasu. Aí com isso, o interessante é, assim que o Black sai da cena, onde ele está ali, a nuvem também some. Então você vê a nuvem realmente ficando ali, querendo estar perto do Black. Aí como a nuvem sumiu, aí o Goku aproveita e pega e realiza o teletransporte com o Vegeta. Aí pronto, vai todo mundo para o mesmo lugar se reunir, lá perto da oficina da Bulma. Chega o Goku com o Vegeta, a Bulma, o Trunks e a Mai já estão lá. Aí chega também, né, o Black trocando ideia com o Zamasu. Aí a gente vê que ele também ficou abalado ali, que o Zamasu fala que quase, né? Tipo, quase rodou, né? Aí eles decidem ir logo para a próxima parte do plano deles, que era o quê? Uma coisa que eles já tinham em mente, sim,
e aquele brinco foi colocado na orelha daquele jeito, já para, né, chegar, que fosse aguardado o chegado momento, né? E aconteceu, eles decidem fazer a fusão de poderes. O Zamasu troca o brinco de orelha e os dois realizam a fusão Potara, se tornando um novo e poderoso Zamasu. Que de rosto, né, até que ficou legal, conseguiram fazer o rosto com o formato do rosto do Goku, mas com a cor verde e os olhos do Zamasu. E o cabelo tipo do Goku, né, mas digamos assim, branco. Aquela fusão não parece estar ainda em Super Saiyajin, está comum. Bom, pelo menos pareceu pra mim. Não sei se ela consegue ainda evoluir, se transformar em Super Saiyajin. A roupa não mudou muito, a roupa ficou a do Black praticamente. Mas para se imaginar que nível de poder essa fusão tem, só esperando realmente o próximo episódio. E nas breves cenas que a gente vê do episódio 65, né, que vai se chamar O Julgamento Final, o Poder Supremo do Deus Absoluto, a gente vê o novo Zamasu que pelo jeito vai massacrar o Goku, o Vegeta e o Trunks facilmente. E o poder dele é realmente algo tão grande, assim, é um nível tão divino, que a gente vê que ele está com asas, né, nas costas, e o poder dele faz o mundo tremer, assim. Então você vê que o negócio agora é aquele negócio, é um ataque e morreu. E aí, como é que os heróis vão sair dessa? A sinopse desse episódio foi revelada agora há pouco. Ela tá assim, ó: um corpo imortal combinado com um corpo de alta capacidade de combate tornaram Zamasu um inimigo sem igual. Gatai Zamasu pode desferir um ataque chamado Parede de Luz, que faz desaparecer tudo que toca. Goku e Vegeta são derrotados e Trunks está determinado a resolver toda a situação de uma vez por todas. Ele come 2 sementes dos deuses e parte para cima de Gatai Zamasu. Esse nome Gatai eu vi agora aqui, não tem uma tradução. Gatai, eu acho que se jogado do inglês daí para o português, fica alguma coisa em relação à coalescência, de unir. É uma palavra que significa união, era separado, mas se tornou junto, né? Coalescência. E resumindo, se torna Gatai Zamasu, Zamasu unido, Zamasu agrupado, Zamasu, enfim, Zamasu unido. Não sei se esse nome vai aparecer para nós, se o Zamasu vai se chamar, ele mesmo vai se chamar Gatai Zamasu, ou só Zamasu, como ele já se chamou. Mas o que vemos é isso realmente, um poder muito alto. O Goku e o Vegeta vão querer resolver, não vão conseguir. E o Trunks, que é que eu acho certo, vai tentar resolver o negócio por si só. Se ele comer mais 2 sementes dos deuses, como diz que ele vai comer aqui, eu acho que as sementes acabam aí, pela conta que tinha. Então não teremos mais sementes dos deuses. E então, digamos assim, o próximo episódio vai focar na destruição, né, do poder do Zamasu, a derrota do Goku e do Vegeta, e o Trunks talvez no finalzinho ali dando um upgrade para ir para cima do Zamasu. Então vamos ver também se a transformação do Trunks se completa, né? Se ele vira um Saiyajin Blue ou algo novo. Mas enfim, eu acho que está na hora de mostrar uma certa evolução, né, dentro do Trunks. Ele já vem progredindo, ele já vem avançando bastante. Então acho que agora só falta ele concluir isso, que é o que está parecendo que vai acontecer. E eu já falei antes no outro vídeo, vou falar de novo, né? Porque já vazaram os títulos dos próximos episódios, né? O 66, né? E o 67 também, que ficou assim, ó. O 66 vai se chamar A Última Grande Reversão de Situação. Vegeta aparece, então no próximo episódio vai ser cada um ali separado, mas aí no outro deve realmente haver a fusão do Goku com o Vegeta. Então o Vegeta vai tentar resolver a situação. E o episódio 67, que está se chamando O Rei Supremo aparece. Zamasu, na verdade você vai desaparecer. Que dá a entender que o Zeno-sama vai aparecer e vai acabar com o Zamasu. Então algo deu errado aí, né? Algo vai dar errado na luta do Vegeta contra a fusão dos Zamasu. Pro Zeno-sama aparecer, bom, não tem como especular muita coisa. Agora, teorizando um pouco, né, a gente percebe que o Zamasu está sempre evoluindo mais do que os heróis.
Seu poder já quase não era alcançado quando estavam separados. Agora imagine o nível que está essa fusão. Se a gente for relembrar todos os níveis de poderes das fusões que aconteceram em Dragon Ball até hoje, né, todas deixaram os personagens muito mais fortes que os ataques juntos. Então esses amassos realmente devem estar uma coisa de outro nível, outro mundo que a gente não conhece até agora. Outra coisa importante é observar o ataque da foice do Black, né? Ele fez algo que a gente ainda não compreendeu e que pode ser sim o estopim até para um novo arco de Dragon Ball. Ele pode se tornar uma nova ameaça, ele pode se tornar um portal de onde vai vir uma nova ameaça. E tem vários assuntos que estão sendo abordados, estão sendo comentados em Dragon Ball Super, que ainda não estão sendo trabalhados em cima deles, mas porque estão sendo comentados, estão sendo citados, então a gente espera, né, é meio que óbvio, que uma hora alguém dê ênfase e isso apareça, né, como episódio, como explicação. Esse um dos fatos, né, que não aconteceu há muito tempo, é o Whis ser um anjo. Então, o que isso é importante? Quantos anjos existem, né? A quem eles obedecem? Quem criou o Zeno-sama, né? Da onde vem essa divindade dele? A bagunça que o Trunks fez nas linhas do tempo. Isso vai ser consertado? Isso vai ser arrumado? O Trunks vai ser punido por isso? As viagens do tempo vão ser impedidas de acontecer para sempre? São coisas que precisam de uma resposta. Aquele ser, né, que agora a gente sabe que é um anjo, chamado Kaishikan, que está lá na casa do Zeno-sama, lá, que parece proteger ele, né? É o anjo que protege o Zeno-sama, parece ser. O Whis comentou que ele era o quinto ser mais forte de todos os universos. Então, assim, para que ele comentou isso? Se ele é o quinto, quem são os outros quatro? Falta aparecer, falta esse cara lutar em algum momento, né? Falta ele mostrar para que ele veio. Tem um botão que o Zeno-sama deu pro Goku, e aí o Goku vai usar esse botão quando? Não vai usar sem querer? O que vai acontecer? Então eu penso assim, para um próximo arco, o Zamasu é só o resultado de um erro criado pelos humanos, né? Os humanos fizeram algo errado que gerou a vitória do Zamasu. E o Zamasu, se for destruído pelo Zeno-sama, eu entendo que não vai ser algo bom. Vai ser algo como uma chamada de atenção, uma bronca, uma punição. E eu creio que isso pode gerar inimigos que a gente não consegue imaginar sendo mais fortes que o Zeno-sama. Digamos assim, o Zeno-sama não tem uma contraparte, ele não tem um rival sendo maligno e ele sendo bonzinho no caso. Então, assim, são perguntas grandes para uma coisa que eu imagino também, se acontecer, sendo um novo arco, talvez seja o arco final de Dragon Ball Super. Um arco que envolva todos os deuses, toda a criação do universo, algo acima de tudo que falta ainda explorar. Aí realmente depois disso eu não vejo muito mais coisa a se explorar, mas as pistas, as dicas e as coisas que estão sendo comentadas até agora dá a entender de algo grande que está para vir aí, que vai ser o máximo, que vai ser comentando sobre universos, a criação do universo, Deus e tudo que a gente ainda não entende de Dragon Ball. Então, assim, a expectativa é ótima, muita coisa, né? Muitos problemas ainda abertos para ser consertados, tudo é especulação, né? Tudo é teoria, e a gente tem que aguardar, né, os próximos eventos de Dragon Ball Super para tentar entender mais um pouquinho do que vem dessa história que está ótima, né? Mesmo tem gente que não está gostando muito dos gráficos, né, da animação, a história realmente, eu pelo menos na minha opinião, não tenho o que reclamar. A história é muito coesa, é muito interessante, ela te prende, ela te atrai, ela te motiva a assistir o próximo episódio. Então, assim, continuando nesse nível, que venha a vida longa, que passe dos 100 episódios prometidos. Bom, agora é com vocês, geeks. Eu quero saber, né, as suas opiniões, né? Me dê as suas opiniões aqui nos comentários e vamos ver o que a gente consegue decifrar juntos, beleza? Com isso, eu termino mais esse Drops Geek Animações.
Vamos aguardar o episódio 65 de Dragon Ball Super no próximo domingo. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhe também em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar a existir dentro do YouTube. E se você não gostou, por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!